Assim, abra por gentileza a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 8, você pode ficar sentado mesmo. Nós vamos ler do versículo 8 até o final do capítulo. Atos capítulo 1, do versículo 8 até o final do capítulo, diz assim a palavra do Senhor. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como uma jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro de Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias, e orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Palavra do Senhor. Queridos, estamos no final de mais uma série de pregações, e aí você pode ter pensado que na semana passada já havia acabado, porque encerramos na semana passada a pregação no Evangelho segundo Lucas. Entretanto, como o Stephen, inclusive pela manhã, pregando o texto anterior a esse, ressaltou, a dinâmica e o propósito de Lucas, quando ele escreve Atos dos Apóstolos, é justamente mostrar que o reino de Deus, o reino de Cristo Jesus,
ele tem início no ministério terreno de Jesus, mas ele é continuado e é desenvolvido por parte dos seus discípulos, de nós, que somos a sua igreja. É por isso que no primeiro livro ele vai dizer que ele escreveu e o destinatário de ambos os livros, tanto do Evangelho de Lucas, como do livro de Atos dos Apóstolos, é o mesmo. Ele vai dizer, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, ele vai dizer no versículo 1 de Atos, para relatar aquilo que Jesus Cristo começou a fazer, ou seja, para contar acerca do ministério de Jesus, até ele ser assunto aos céus, até ele subir aos céus, tendo dado ordem à igreja, ordem aos seus discípulos, para dar prosseguimento, e é proposta agora em Atos dos Apóstolos, por parte desse mesmo autor, é justamente mostrar que aquilo que Jesus Cristo começou, não acabou quando Jesus subiu aos céus. Até essa imagem que o texto traz, quando a gente lê, de que eles ficam contemplando Jesus subindo aos céus, e vêm os varões, os anjos, e tocam nele e falam assim, olha, não acabou não, gente, vamos voltar à nossa atividade, vamos fazer o que tem que ser feito. A coisa não acabou, Jesus subiu aos céus, não é o fim da era cristã, na verdade é o início da era da igreja, é o início do trabalho de observação e obediência àquilo que Jesus Cristo ordenou, não apenas aos apóstolos, não apenas aos 12, mas ordenou para todos nós que somos seus discípulos, que somos a sua igreja, que é pregar o evangelho até os confins da terra. Eu queria começar a olhar para esse texto, mas fazendo algumas perguntas para você, porque aqui a gente está diante de um cenário de tensão, entre um acontecimento e outro acontecimento. Eu queria começar perguntando para você, você já viveu aquele momento de espera, aguardando uma notícia, esperando por algo, e geralmente você fica tenso. Eu pela manhã, falando esse texto lá na igreja em Itaipu, eu falei justamente sobre aquilo que eu vivi recentemente. A gente enviou um projeto para a IPB, através de um dos órgãos da IPB, um órgão missionário, e a gente enviou em junho, no final de junho, foi no final de junho ou final de maio, para quem é ansioso, isso é desesperador, e eu, pela graça de Deus, luto contra essa ansiedade, e eu acredito que além de mim, alguns aqui também experimentam e lutam contra esse mal. Gente, ansiedade não é para se normalizar, ansiedade é patológico, a ansiedade tem que ser tratada e combatido. Então eu estou aqui abrindo para você que inclusive nós, cristãos, enfrentamos essa luta. Eu sou ansioso e luto contra isso, porque a ansiedade não é algo sadio, é algo mal, é algo ruim. Mas eu, ansioso que sou, enviei o negócio em maio, e a gente só foi receber a resposta semana retrasada. Imagina a agonia. A gente fica tenso, aguardando a notícia. A gente fica geralmente, quando entre um acontecimento e outro, para os irmãos ficarem mais tranquilos, a notícia foi boa, tá? Aprovaram, foi positivo, glória a Deus, né? Mas eu fiquei angustiado, porque achava que não ia ser. O pastor Vanderlei deve estar acompanhando de casa. O pastor Vanderlei ficava melhor do que um ansiolítico, é o pastor Vanderlei falando, acalme seu coração, fica calmo, você está mais nervoso que eu, fica calmo, vai dar certo, né? E a gente fica geralmente muito tenso, quando a gente está entre uma espera tensa, entre algo importante que está prestes a acontecer. Pode ser ansiedade antes de uma entrevista de emprego, ou quando você faz a entrevista de emprego e aguarda a resposta, vai chegar um e-mail para você em tantos dias, e o pessoal não fala quantos dias são, aí você fica, meu Deus, não chegou hoje, será que deu certo? Será que vão me dar um retorno? Será que eu consegui a vaga? Quando você aguarda a resposta de um emprego, a contagem regressiva para um casamento, ou mesmo a expectativa do nascimento de um bebê, né? Tudo isso é uma tensão, gera em nós apreensão. Nesses momentos a pergunta é, o que fazer enquanto esperamos? O que fazer enquanto esperamos? Essa é a tensão, de certa forma, também experimentada pela igreja no capítulo 1 de Atos. Por isso que o tema da nossa pregação hoje é justamente isso, a igreja entre a promessa e a missão. A gente viu já na semana passada e pela manhã
que Jesus Cristo, quando ele é assunto aos céus, quando ele sobe aos céus, ele faz uma promessa, ele dá algumas ordens, alguns direcionamentos aos seus discípulos. Primeiro que ele faz aquilo que a gente conhece como grande comissão, ele ordena que os seus discípulos, não apenas os 12, entenda que eu estou reforçando isso, não apenas os apóstolos têm essa missão, a igreja como um todo tem a missão de propagar, de proclamar o evangelho. Então a grande comissão é dada para a igreja, mas ele dá alguns direcionamentos mais específicos. Ele vai falar: olha, fiquem em Jerusalém, aguardem, porque vocês receberão poder. E ele está se referindo àquilo que vai ser registrado no capítulo seguinte, no capítulo 2 de Atos, que é a descida do Espírito Santo, que desce para habitar na igreja e para, através da igreja, empoderar a igreja para alcançar o mundo através da pregação do evangelho. Mas isso ainda não aconteceu. Então eles estão vivendo esse momento de tensão entre a promessa e a missão. Jesus havia ressuscitado, subido aos céus, prometeu enviar o Espírito Santo, a missão já estava dada, que era: sejam minhas testemunhas até os confins da terra, mas o poder até então ainda não havia chegado. Eles ainda estavam aguardando a descida do Espírito Santo e o cumprimento da promessa dada por Jesus, de que ao descer o Espírito Santo, o Espírito Santo ao descer, deixaria a igreja empoderada para que, com intrepidez e autoridade, fosse avante, triunfante, proclamar o evangelho até os confins da terra. Então eles estão no meio dessa tensão, e eles estavam entre a promessa e o cumprimento, entre a ascensão e o Pentecoste. E o que a igreja faz nesse momento? O que a igreja faz nesse momento? A gente aprende, e a gente precisa aprender, que essa igreja somos nós. Essa igreja, a igreja cujo Espírito Santo desceu, a igreja cuja promessa feita por Jesus da descida do Espírito Santo, somos nós. E o que nós aprendemos com essa experiência vivida pelos nossos irmãos no primeiro século, é que a igreja, nesse tempo de espera, nessa tensão, ela não fica paralisada. A igreja não foi levantada por Deus para, em tempo nenhum, em momento algum, ficar paralisada, ficar inerte, ociosa, à toa, esperando e contemplando a vida passar. Nós fomos alcançados por uma graça poderosa que mudou quem nós éramos, nos transformou em Cristo Jesus. Nós somos salvos, recebemos tudo isso de graça, mas com isso veio também a missão e a responsabilidade de levar essa mensagem adiante, testemunhar acerca de Jesus, do que Ele fez em mim, em nós, do que Ele fez por você, para que outras pessoas também o conheçam. Igreja não foi chamada para cruzar os braços ou viver uma experiência de 1h30 ou 2 horas a cada domingo. Nós temos o desafio de trabalhar. Nós não trabalhamos pela nossa salvação. A salvação ela é dada por graça, mas essa graça que nos salva, nos move em direção à missão. E missão é trabalho. Aí sim, nós trabalhamos pela missão de Deus, no qual Ele poderia ter enviado anjos, poderia ter feito de inúmeras maneiras, mas Ele escolheu levantar um povo, para desse povo proclamar a sua mensagem. Esse é o nosso desafio. A igreja não ficou paralisada, ela viveu em obediência, oração e organização. É nesses 3 pontos que a gente vai fixar nessa mensagem. Esse texto nos mostra que a igreja viveu em obediência, oração e organização, confiando que Deus cumpriria a sua promessa. O texto aponta para nós como a igreja deve viver hoje, como nós devemos viver hoje, com poder para testemunhar, com perseverança em oração e com zelo pela fidelidade através da sua liderança. São elementos que a gente encontra no texto. Então, o que essa passagem, o Stephen fez essa pergunta de manhã, eu vou fazer uma pergunta parecida agora. São perguntas que a gente tem que fazer sempre que a gente está diante da palavra de Deus, do texto bíblico. A gente sempre tem, para a gente entender o texto, a gente tem que ter algumas dicas, né? Então a gente vai fazer a seguinte pergunta:
o que essa passagem ensina sobre como devemos viver como igreja hoje. Porque a gente tem um trabalho, falamos aqui sobre isso. Nós temos uma missão importante, recebemos essa missão. Você que é crente, você que nasceu de novo, você que é um cristão, você tem essa missão, não tem jeito. Eu citei pela manhã lá em Itaipu, e vou citar aqui de novo essa frase que eu sempre cito, frase de Charles Spurgeon, um pregador fantástico que viveu no século 19 e 20, um grande homem de Deus. Ele disse o seguinte: o cristão, ele é um missionário ou um impostor. O cristão é um missionário ou um impostor. Não existe cristão que não ame testemunhar. Se tá havendo alguma dificuldade em nós, a gente precisa tratar, porque nós recebemos algo grandioso de Deus, precioso, impagável, incalculável, algo que não compramos. Gente, recebemos um presentão, o maior presente que você já recebeu na vida, a salvação em Cristo Jesus, não mediante as suas obras, mas totalmente pela graça, mediante o sangue de Cristo Jesus vertido na cruz do Calvário. Isso é maravilhoso, cabe a nós apenas compartilhar, testemunhar. Se nós somos nascidos de novo, chamados por Jesus, o nosso trabalho é testemunhar. Por isso que ele fala, ou nós somos um cristão, ou um missionário, ou nós somos um impostor. Eu espero que ninguém aqui seja impostor. Sejamos missionários. Então a primeira coisa que a gente aprende nesse texto, está nos versículos 8 a 11, é que a igreja, ela recebe poder para testemunhar. Porque talvez, ao ouvir isso de mim, né, desse desafio que temos enquanto cristãos, de sermos missionários, você pode pensar, inevitavelmente: ah, pastor, mas eu não sei pregar. Ah, pastor, mas eu não consigo construir os argumentos como numa pregação, como os pastores fazem, como as pessoas que têm essa expertise, essa habilidade fazem. Mas eu não sei nem falar direito. Ó, quanta gente se aproximou de Deus ao ser chamado com essa narrativa, com esse discurso que foi quebrado por Deus. Eu ainda sou jovem, ainda sou uma criança, eu não sei falar direito. Deus dava um jeito. Então, talvez inevitavelmente você chegue a essa conclusão, você pense isso, você pense assim: mas eu não sei falar tão bem, eu não sei falar como pregadores fazem. E aí o primeiro ponto é justamente para mostrar para você que o poder de testemunhar, inclusive a eficácia do testemunhar e da transformação dos corações diante do testemunho acerca do Evangelho, não depende de nós, não depende de você, não depende das suas habilidades. Você pode ter o melhor pregador, você pode ter o melhor expositor da Escritura. É o poder do Espírito Santo nas pessoas, através das pessoas, que muda e transforma o coração. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, Jesus, por isso, promete que o Espírito Santo viria para empoderar a igreja, para que com esse poder a igreja tivesse intrepidez e autoridade para testemunhar. Os versículos 8 a 11 apontam para essa realidade. O versículo 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí sim, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês receberem esse poder, o poder do Deus Espírito Santo, vocês serão capazes de testemunhar, inclusive, como a própria origem da palavra testemunha, que é mártir, aponta, inclusive testemunhar com a vida de vocês, morrendo, como muitos cristãos ainda hoje morrem, não negando a Cristo, mas entregando-se à morte, para que o nome de Cristo seja glorificado. Então, é o poder do Espírito Santo, não depende de mim, não depende de você, não depende das nossas habilidades. Se você puder se preparar, e você deve se dedicar, se preparar, aprender a conversar sobre o Evangelho, você deve fazer assim, e deve fazer mesmo. Mas, gente, testemunhar, todo cristão que recebeu o Espírito Santo, que foi convertido, ele tem o poder do Espírito Santo para poder compartilhar, porque testemunhar, sabe o que é? É contar acerca de algo que lhe aconteceu. Você era assim sem Jesus, você era sem Jesus,
Você era uma pessoa antes de Jesus te encontrar, agora você é outra pessoa. As pessoas precisam ver o que Deus fez na sua vida. E gente, se a gente não conseguir contar a nossa própria história, e a história que Deus fez na nossa vida, a gente não vai conseguir fazer muita coisa além disso. É compartilhar acerca do que Deus fez por nós. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A eficácia da ação de Deus em salvar o pecador através do nosso testemunho não é o jeito bonito que você fala. Pelo contrário, voltando, salvo engano, posso falhar aqui nos registros históricos e na citação que eu vou fazer, porque foi agora que veio na minha cabeça. Mas se eu não me engano, Charles Spurgeon, esse que eu citei, ele se converte em um contexto em que ele está numa igreja praticamente vazia, aonde um pregador que nem era o escalado para pregar, porque se eu não me engano caiu uma neve forte naquele dia. Estou recebendo a confirmação que a história é certa ali atrás, né? Um homem, salvo engano, um diácono, alguém que não era habituado à pregação, naquele dia foi chamado para pregar, de última hora. Olha o desafio. Ele não falava muita coisa não, mas o que ele falou, aquilo que ele repetiu, um apelo, uma mensagem de arrependimento, foi suficiente para que aquele homem se convertesse, tivesse a sua vida transformada e se tornasse o pregador que se tornou, usado por Deus para alcançar multidões. Essa semana eu estava vendo outro vídeo que falava sobre a história de conversão de Billy Graham. Billy Graham foi um dos maiores pregadores do século XX, responsável por cruzadas evangelísticas que atingiam multidões, e muitas pessoas eram transformadas e convertidas por Deus através da pregação desse homem de Deus. E nesse vídeo que eu compartilhei, falava que o grande responsável, né, um grande participante da transformação realizada por Deus na vida de Billy Graham, não foi um pregador, não foi um pastor, foi um porteiro, foi um diácono que estava na portaria. Naquele dia, Billy Graham e um amigo seu também que se converteu naquele dia e virou um parceiro de Billy Graham na missão, eles chegaram numa cruzada evangelística e chegaram e não viram lugar, não encontraram lugar, e eles iam embora, eles iam sair, e aquele homem, ele falou assim: não, no meu turno não, eu vou arrumar lugares para vocês sentarem. Aquele homem arrumou 2 lugares, aqueles 2 jovens, adolescentes ainda, sentaram e foram tocados pelo Espírito Santo, convertidos, e se tornaram grandes expoentes da palavra de Deus e do Evangelho. Deus utiliza majoritariamente anônimos, pessoas que não são pessoas públicas, pessoas que não são pessoas influentes, pessoas que sentam em bancos de igreja, são ministrados, ouvem acerca do Evangelho e saem para testemunhar. Não menospreze isso. Talvez foi assim que você conheceu o Evangelho, através de um anônimo, através de uma pessoa que nunca subiu no púlpito, através de uma pessoa que não exerce ofício ou ministério público algum na igreja, mas compartilhou do Evangelho e do que Deus fez na vida dela para você, e o Espírito Santo usou isso para tocar no seu coração. Então a gente aprende isso com o texto. Não depende de nós, não depende da nossa força, depende do Espírito Santo que desceu em Atos 2 para encher essa igreja no qual nós fazemos parte, de poder para testemunhar com intrepidez e autoridade acerca da grandeza do Evangelho de Cristo Jesus. E esse alcance, gente, a gente aprende também no texto, ele é universal. Ele começa aparentemente pequeno, em Jerusalém, mas toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, começa ali na cidade, e começa de forma explosiva, porque quando o Espírito Santo desce, Pedro prega, e ao pregar, mais de 3.000 pessoas se convertem, são batizadas, e a obra avança, e Deus ia acrescentando dia após dia aqueles que iam sendo salvos. Mas é o Espírito Santo trabalhando em nós, e o Espírito Santo é poderoso, tem o mesmo poder para fazer hoje
nós precisamos nos colocar à disposição e confiar nesse poder que não desceu apenas para Pedro e os outros apóstolos, mas desceu para toda a igreja, desceu para nos encher de poder para testemunhar ainda hoje e até que Jesus venha para você. Nós temos esse desafio em Belfor Roxo, em toda a Baixada, em todo o estado do Rio, em todo o Brasil e até os confins da terra. Sempre começa assim, muitas vezes começa no trabalho da igreja local. Na verdade, sempre começa na igreja local. Às vezes a gente pensa assim, eu amo missões, eu quero abraçar missões. Você pode orar e deve orar pelos missionários que estão em todos os cantos do mundo. Mas missões também começam na igreja local. Missões também começam na sua casa. Jesus ensina isso para eles, em Jerusalém, depois em toda a Judéia, Samaria, mostrando que o evangelho não era restrito a um grupo étnico, a um grupo específico que eram os judeus, mas o evangelho ele tem alcance universal. O evangelho é para que toda língua, tribo, povos e nações exalte ao Cordeiro ressurreto. Não é apenas para os judeus. E para os judeus e para os discípulos também era um desafio imenso, porque eles brigavam com os samaritanos. Jesus está mostrando o seguinte, olha, o evangelho é maior do que essa briguinha de vocês, tola. O evangelho é maior do que isso. Não apenas Samaria, mas até os confins da terra. E a gente vai ver isso sendo executado em Atos dos Apóstolos. E executado pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo, Filipe foi levado a um local para pregar aos samaritanos. Os samaritanos se converteram. O Espírito Santo desce aos samaritanos para testificar, para confirmar que o Evangelho e o Espírito Santo não é apenas para judeus. Filipe é levado para um local onde ele encontra um eunuco etíope e ele prega o Evangelho para esse homem, batiza esse homem e esse homem vai para os confins da terra para levar a mensagem do Evangelho. Paulo, dentro do contexto da igreja local, da igreja de Antioquia, junto com Barnabé, é levantado, escolhido, oram, impõem mãos sobre eles e os enviam para as viagens missionárias. E o evangelho foi se espalhando, não porque Paulo era um cara legal, não porque Paulo era um cara muito habilidoso, não porque Paulo era bonito, não porque Barnabé era bonito, mas porque é o poder do Espírito Santo usando a igreja para que o reino de Deus avance. Nós somos a igreja, nós somos a agência levantada por Deus para avançarmos o reino de Cristo Jesus nessa terra. Não podemos cruzar os nossos braços e achar que essa responsabilidade não é nossa. Enquanto testemunhamos, aguardamos a volta de Cristo Jesus, é até que Ele volte. A gente também vive essa tensão, gente, uma tensão semelhante, porque eles estavam entre a ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo. Nós estamos entre a ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo, mas aguardando a volta de Jesus. Mas essa volta ela não pode ser jamais ociosa. Vamos trabalhar. Você não foi chamado para cruzar os braços, ficar ocioso, inerte ao que Deus quer fazer no mundo. Você é chamado por Ele a ser um participante da sua missão. Não podemos viver a missão no nosso esforço. Precisamos depender do Espírito e manter os olhos na esperança da volta do Senhor Jesus. Essa é a primeira lição importante que a gente aprende no texto. A segunda é que essa igreja, ela espera, ela aguarda, perseverando em oração. Isso é muito importante. Isso é algo que merece destaque aqui nesse texto. Ela é uma igreja que persevera em oração e unidade. Versículos 12 a 14 vão nos dizer que eles estavam ali em Jerusalém, voltaram para Jerusalém, e eles então ficaram reunidos. O versículo 14 mais especificamente vai dizer que eles perseveravam, insistiam, unânimes em oração. E é interessante porque, pelo menos no que é registrado acerca da ordem de Jesus, Jesus nem deu esse detalhe, mas eles estavam convictos ali de que eles deviam estar em constante oração. Eles estavam numa tensão, um período aproximado de 10 dias, porque o Espírito Santo desce no dia da festa de Pentecostes. Pentecostes acontece 50 dias após a Páscoa. Então,
após a ressurreição, passa-se 40 dias em que Jesus vai aparecendo aos discípulos após a ressurreição. Depois ele sobe aos céus e eles aguardam durante 10 dias. Imagina essa tensão ali, 10 dias tensos. Você quer aliviar a tensão, meu irmão, diante de esperas, diante de situações difíceis? Ore, vamos orar. A gente tem orado pouco. Você fala, pastor, tem orado todo dia, ainda é pouco. Ore mais, oremos mais. Ore quando você estiver com vontade, ore quando você não estiver com vontade, ore quando você tiver tempo para orar, ore quando você não tiver tempo, ore, persevere na oração, seja sozinho, em família ou em comunidade. Veja que eles estavam em oração e unidade, no local com 120 pessoas reunidas, ainda um grupo pequeno comparado ao que Deus ainda haveria de fazer por meio daquele pequeno grupo, mas eles estavam constantes, unânimes, insistentes. A palavra perseverante aqui é isso, insistentes em oração. Em oração, eles obedecem à ordem de Jesus. A obediência aqui também deve ser destacada. Eles obedecem à ordem de Jesus imediatamente, eles voltam para Jerusalém, mas eles não ficam apenas esperando. A igreja e o trabalho da igreja, no trabalho da igreja não há espaço para o ócio. Deus não se agrada da preguiça, da apatia. Deus quer que trabalhemos para Ele. Deus quer que o sirvamos, Deus quer que façamos o trabalho que Ele nos chamou para fazer. Eles não ficaram de braços cruzados, eles ficaram orando constantemente, como a gente observa no texto. O avanço da igreja, irmãos, não vem da pressa. Isso é um desafio grande, porque a gente tem pressa. Nós somos inclusive movidos pelas pressões do mundo, da sociedade, a ter pressa. A gente começa inclusive, infelizmente, até mesmo a gostar de falar que a gente está na correria. Uma das coisas mais horríveis do nosso tempo é a gente viver naturalmente, normalmente, em meio à correria. Deus não ama a correria. Porque correria provoca aquilo que a gente já falou: ansiedade, desespero, pressa. As pressões querem nos apressar. A nossa missão, o nosso trabalho, o avanço da igreja não dependem da nossa pressa. E que coisa difícil da gente entender e assimilar, mas dependem muito mais da oração unida e da obediência paciente no Senhor. Talvez seja esse ponto aqui o mais difícil da gente aplicar na nossa vida, mas orando fica mais fácil, orando fica menos difícil. Ore, peça a Deus paciência, peça para Deus para que essa correria não faça parte da sua vida. Tenho orado direto sobre isso, para que eu não mais corra. Eu não quero correr, eu quero contemplar a obra do Criador. Eu quero que as coisas aconteçam naturalmente, porque Deus não quer que a gente se desespere, Deus não quer que a gente corra, Deus não ama a correria. É um grande desafio para o nosso tempo, de agendas cheias, de compromissos intensos, e que muitas vezes nos impedem de fazer aquilo que é primordial, que é testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Então ore constantemente, como essa igreja, como esses irmãos do passado oravam. No final do capítulo 2, após o registro da descida do Espírito Santo, o texto vai dizer, Lucas vai dizer isso, que eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, nas orações e no partir do pão. A gente fica assim, por que a gente não consegue viver como a igreja lá atrás vivia, né? E a gente fica tão fixado e preso nesse saudosismo, mas a gente não faz aquilo que essa igreja fazia. Vamos orar, vamos nos reunir para orar, vamos separar tempo diário de oração. Ore sozinho, ore com sua casa, ore na igreja. Não negligencie, não menospreze a eficácia da oração. É um meio pelo qual Deus estabeleceu para cumprir e executar os seus decretos eternos. Ele quer executar os seus decretos eternos a partir da nossa própria oração. Ele quer que a gente ore. Então façamos isso. Por fim, terceiro lugar, a gente vai perceber também que uma igreja,
ela espera zelando também por uma liderança fiel. É os versículos 15 até o versículo final, que é o texto onde a gente tem o registro da escolha de Matias para substituir Judas, o traidor. E esse é um texto interessante, porque ele apresenta para nós, primeiro, a interpretação que Pedro traz à luz da Escritura, de que deveria preencher esse espaço, era importante porque Jesus Cristo havia escolhido 12, e aqui é um ponto muito importante, um ponto inclusive pelo qual até hoje nós não cremos na existência de apóstolos, né? O pastor Augusto Nicodemos uma vez disse uma frase que até hoje é mal interpretada. Ele fala que apóstolo bom é apóstolo morto, porque ele disse que todos os apóstolos verdadeiros já morreram. Todos os apóstolos verdadeiros já morreram. As pessoas se intitulam hoje apóstolo, semi-arcanjo, semideus, mas apóstolo, gente, aqui esse texto para mim já deixa isso bem claro. Jesus chamou 12, um se afastou, Judas, e eles entendem a necessidade de escolher a partir de alguns parâmetros, um para preencher aquela vaga. Então, é isso. Pedro vai dizer o seguinte, no versículo 20, no versículo 21, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam, veja, eu não sei se os apóstolos de hoje acompanharam Jesus desde o seu batismo, por João Batista. Não sei se eles são, né, se eles têm mais de 2000 anos. Então, acompanharam a todo tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia que dentre nós foi elevado às alturas. Dentre nós foi elevado às alturas. Um destes se torne testemunha conosco da ressurreição. Eu também não sei se os apóstolos de hoje também viram Jesus ressurreto. Se viram, a gente está diante de homens que estão pelo menos com 2000 e alguma coisinha de idade. Não é possível, não é possível. É evidente, irmãos, que apóstolo é uma palavra grega, que originalmente ela tem um significado de aquele que é enviado. Então, se você entender que apóstolo dessa forma, segundo o significado, a etimologia da palavra, como aquele que é enviado, então todos nós somos, porque todos nós somos enviados por Jesus. Mas apóstolo, como aqueles a quem Jesus chamou para serem colunas da igreja, e darem início ao trabalho de avanço do reino de Deus por meio da igreja, a gente não tem esse número aberto para quem quiser se autodenominar. Então a gente observa que eles estão atentos aos critérios e credenciais do verdadeiro apostolado. E a partir disso eles então oram, é muito importante isso, né? Porque o critério para que a escolha fosse feita é a fidelidade no testemunho de Cristo ressurreto. Até abrindo um parênteses aqui, é importante porque Paulo ele é identificado como apóstolo, e aí você pode pensar, mas Paulo não estava nesse grupo. Mas Paulo é identificado como apóstolo porque, de igual modo a esses homens, ele também foi chamado por Jesus, diretamente, quando ele estava indo para Damasco. Ele contemplou Jesus Cristo ressurreto e glorificado, quando ele foi chamado, e aí por isso ele recebeu as credenciais para se tornar um apóstolo também. Mas você não tem apóstolo como que nasce em árvore hoje, né? Eu acho que eu sou, então agora eu sou, e aí eu viro apóstolo, e aí eu escolho também quem vai ser apóstolo depois de mim. Não é assim que funciona. Aqui nós vamos observar que há critérios, há credenciais, há parâmetros para que essa liderança, aquele que vai preencher esse espaço, cumpra evidentemente aquilo que deve ser cumprido: fidelidade no testemunho de Cristo. E uma coisa importante, que deve ser ainda hoje executado e exercido por nós que somos a igreja do Senhor Jesus: essa escolha é feita com oração e total dependência de Deus. Total dependência de Deus. Não são homens que escolhem homens, líderes, para a igreja de Cristo. É Deus quem chama, é Deus quem escolhe, é Deus quem capacita. Aqui há uma situação que não se vê em outros momentos na igreja primitiva, que eles lançam sorte entre eles. Até o texto no final do versículo 26 vai dizer que foi votado lugar entre os 11 apóstolos. Mas a gente vê que eles fazem um sorteio, mas eles fazem isso após orar dessa forma, como a gente vê no versículo 24: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois o Senhor escolheu. Quem escolhe é o Senhor Jesus.
Quem escolhe é o Senhor Jesus, e é por isso que Ele escolhe e capacita. Então esses homens foram selecionados, 2 ali, dentre eles, foi lançado sorte para que um deles fosse escolhido, e foi selecionado Matias para preencher essa vaga. Esse texto nos mostra essas lições importantes: o critério para a liderança é a fidelidade nos testemunhos de Cristo, e também a compreensão de que toda escolha é feita através de oração e total dependência de Deus e em sua soberania. E é por isso que a gente até hoje, a gente faz de forma semelhante. A gente faz eleição para oficiais, presbíteros e diáconos, pastores também são eleitos e escolhidos pela igreja, porque a gente entende que o Espírito Santo age por meio da igreja, o Espírito Santo trabalha por meio da igreja, também na escolha e na aceitação das lideranças que Ele institui para a sua igreja, para a sua obra. Então, gente, a igreja de Cristo, ela deve cuidar de seus líderes com oração e Bíblia, palavra, confiando na direção soberana de Deus. Então, em meio a essa tensão e essa espera, a igreja não ficou de braços cruzados. Entre a promessa do Espírito Santo e a volta de Cristo, a igreja é chamada a testemunhar com poder, poder que não é nosso, poder que vem do alto, poder que vem do próprio Deus na pessoa do Espírito Santo, poder que foi sobre a igreja primitiva, mas é sobre a minha e a sua vida, nós que somos igreja do Senhor Jesus, poder que se estende a toda a era da igreja. Não existe um cristão que tenha o Espírito Santo e outro que não tenha. O Espírito Santo desceu para encher a igreja de poder, para testemunhar com autoridade e intrepidez acerca do Evangelho de Cristo Jesus. Então, testemunha com poder, persevera em unidade e oração, algo que precisamos nutrir e valorizar, e zelar por uma liderança fiel, bíblica e comprometida com o Evangelho, e acima de tudo, que vive na total dependência do Senhor. Nós vivemos, irmãos, entre o foi da ascensão e o virá. Jesus virá, a volta de Jesus. Até lá a nossa missão ela é muito clara, precisa estar sempre clara, e aqui a gente encerra, não apenas a pregação, mas encerra uma série que começou lá no início do ano, e se você sair daqui pelo menos entendendo isso, resumidamente, que nós temos uma missão como igreja, que Jesus nos deu essa missão, a missão é clara, você precisa entender, sermos testemunhas de Cristo, ser testemunha de Cristo, testemunhas de Cristo cheias do Espírito Santo, firmes na oração, fiéis à igreja do Senhor Jesus Cristo, e ao cabeça da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Ficamos de pé, vamos falar com o Senhor.